a verbo to be, só que agora a gente vai ver a parte do condicional e depois a gente vai para um aulão bem assim recheado de vários exercícios resolvidos. A gente vai comentar cada um desses exercícios para que você possa entender com mais profundidade todo o assunto que foi passado desde a primeira aula até a aula de hoje, certo? Porque foram muitos tempos verbais, muitas formas envolvendo o verbo to be. Então agora a gente vai, de uma vez por todas, finalizar esse assunto com esse aulão cheio de atividades. E se você tiver suas dúvidas, anote suas dúvidas e tire comigo lá na aula mesmo que a gente vai ter, a aula presencial para o Tire Dúvidas, e também pelo WhatsApp, porque eu também estou disponível pelo WhatsApp para você, que é aluno do curso TED. Então, vamos lá. Entendendo um pouquinho aqui sobre os condicionais, como você pode ver aí na sua tela, eu já vou começar dando uma dica super importante. O que é o condicional? O que é uma condição? Quando você estabelece uma condição na sua frase, você usa normalmente palavras como se, caso e principalmente verbos com final iria, né? Eu compraria esse presente se estivesse no Natal. Eu venderia a minha casa caso houvesse um comprador. Então são todos esses exemplos de frases que eu estou dando no português condicionais. Então, uma palavra, um termo muito importante para a gente ficar atento durante as questões no inglês, para a gente se ligar em relação a condicional, é o if. Então, quando aparecer esse if aqui, ó, no inglês, quer dizer o quê? O if quer dizer se. Então, ele vai obrigatoriamente estabelecer uma condição, certo? Então, você tem que ficar atento em relação a isso. E qual é o modal? A gente falou sobre modal na aula passada. Então, se você não sabe o que é um verbo modal, dê uma olhada na aula passada para você poder revisar e saber o que são os modais. Então, um verbo modal que a gente estudou na aula passada foi o will. Agora a gente vai estudar a respeito do verbo modal would. O que é esse would? Would é um verbo modal, coloquei aqui, ó. É o verbo modal que acrescenta ao final iria de que? Dos verbos. Então, se eu tenho uma frase, por exemplo, assim: She would sell her house if there was a buyer. Então, o que eu estou falando aqui? Ela venderia a casa dela se tivesse um comprador. Então, esse would aqui, ó, veja que ele está aparecendo numa frase que tem if. Então, veja que o nosso if aqui, ó, já apareceu, só para demonstrar realmente. E o would está aqui, ó. E sabe qual é a notícia boa? É que ele funciona da mesma forma que o will. E a gente vai ver isso aqui. Por isso que você está vendo essa tabela aqui do will. E eu só vou substituir aqui o will pelo would. Você vai ver que funciona da mesma forma. Então, no caso do verbo to be, que aqui, ó, por exemplo, nessa frase, tá, ela venderia ou iria vender a casa dela se existisse. Lembra que esse there be aqui está no passado, there was, ele se refere ao verbo existir. Então, nesse caso aqui está no singular porque buyer está no singular. Buyer quer dizer comprador. Então, se existisse um comprador. Então, no caso do verbo to be, o exemplo, o que esse would faz no verbo to be? Ele acrescenta no final do verbo to be uria. Então, seria ou estaria. Então, she, como é que a gente poderia colocar? Vou botar com he. He would be happy. Um exemplo de frase. If she was there. Então, o que eu estou falando aqui na minha frase? Ele estaria feliz se ela estivesse lá.
Então, é isso que eu estou dizendo na minha frase, ok? Então, veja que o would, ele acrescentou esse final ria à frase. Outra forma de traduzir essa frase também seria ele iria estar feliz. Aí o verbo aqui estaria no infinitivo, né? Que é como ele aparece aqui no inglês, no infinitivo sem o to. Então, lembra que lá no will o verbo ele aparece também no infinitivo sem o to? Se você não lembra disso, eu recomendo você ir lá na aula e revisar isso aí. Então, dá uma revisada sobre o will lá na aula passada, porque é muito importante para você entender bem o would aqui. Pelo menos só aquele início que fala como é que se constrói a frase, porque a construção aqui vai ser a mesma, certo? Então, revisa lá as formas de construção na afirmativa, na negativa e na interrogativa e depois vem para cá que aí a gente continua, certo? Você revisou? Pausou o vídeo e foi lá revisar? Pronto. Então isso é muito importante, hein? Então agora eu vou passar, dar uma pincelada aqui, já que você revisou, você lembra. Então na afirmativa, como é que vai ficar a construção da frase? Então seguindo aquela mesma ideia do will, né? Sujeito, verbo modal, que no caso aí a gente está trabalhando com quem? Com would. Então aqui, ó, no lugar do will, a gente vai colocar o quê? Would. Simples assim. Então, no lugar do meu will, eu coloco would, porque agora eu estou trabalhando com qual verbo modal? Com o would. Então aqui é o would que vai entrar, ok? Então would, aparece aqui o would. E aqui, o que vai acontecer? Aqui a gente viu que são contrações, certo? No uso do would também tem contração. Então eu só vou mostrar para você, para que você, quando visualizar, não estranhe, certo? Então na afirmativa também tem uma contração. Então I would, ele pode ser contraído e ficar aqui, ó, um Dzinho bem do lado aqui, esse apóstrofe e um D. Então I'd. Não precisa se lembrar de pronúncia não, porque a prova do concurso não exige pronúncia. Então é só a escrita mesmo, tá? Então, aqui ó, são todas as contrações são todas as formas contraídas do would. Então, read, you'd, they'd, tá aqui. Então é só esse apóstrofo, esse Dzinho aqui, tá ok? E na negativa, o que acontece? Mesma coisa, só no lugar do will você colocar would, acabou, só isso. Então aqui, ó, você sabe a tabelinha do will, sabe como é que ele se comporta. Veja uma coisa também boa no inglês, é que para todas as pessoas você vê, né, que o would, ele é igual para todos. Então é tranquilaço, bem tranquilo, tá ok? Então, deixa eu só dar uma regulada aqui na nossa tabela, para ficar bem alinhadinha, pronto. Então, veja, já fiz todas as substituições até aqui. E aqui também a gente tem as contrações. Como é que fica essas contrações? Wouldn't. Então, o not aqui, ó, ele some, ele junta junto com o would aqui. É fixo aqui. Wouldn't. Então, só para você não estranhar, quando você vê lá na sua prova essa contração, você já sabe o que é, certo? Ok. Então, vamos lá. Entendendo isso, entendendo essas contrações, entendendo como é que funciona, agora a gente vai ver na interrogativa, que também é muito importante você saber como é que o would se comporta na interrogativa. É só substituir o will aqui pelo would, gente. Só isso. E acabou. Sua frase está pronta. No caso, quem é que vai vir primeiro? O verbo modal. Não é assim que é a construção na interrogativa? Então, o verbo modal ele vem, na verdade, antes do sujeito. Então, o verbo modal antes do sujeito é a construção na interrogativa. Você tem que estar ligado nisso. Porque possa ser que ele apareça em outra posição na frase, mas de qualquer forma ele tem que estar antes do sujeito. Tá ok? Pronto, então até aí nós já entendemos como é que o would ele, se comporta. E quando é que eu vou usar o would? Quando eu quero, no meu significado do contexto da frase, eu quero indicar uma condicional. Quem é que vai dar essa pista de que vai ser usado um would ali? O if. O if ele dá uma boa pista, certo? De que é o would que vai ser usado. Ok? Então, se na sua alternativa lá
lá na questão tem o if e tem nas alternativas um would, se fique ligado, porque um sempre anda de mãos dadas aí com o outro. Então essa daqui é a tabelinha do would, ok? Então, o que a gente viu até agora, né? Nas aulas? Nós vimos sobre os pronomes sujeito, veja que eles se repetem, né? Cada um dos tempos verbais do verbo to be. Vimos cada um dos tempos verbais do verbo to be no presente, que são esses aqui, no passado, que são esses, conjugamos, né? Conjugamos também no presente, no futuro, que é com o will, que é o simple future, o futuro simples, e com o condicional, com would. Pronto. Então, está aqui. Depois dá uma lida aqui só para você entender como é isso. E agora a gente vai para a nossa atividade, a nossa grande apostila, nosso aulão, com essa atividade aqui maravilhosa que revisa bastante todo o conteúdo visto até agora, ok? Então, o que acontece? Agora a gente vai começar esses blocos de questões. Então, eu separei aqui as questões em blocos, certo? Então, a gente vai ter questão com will e would, tá junto. Vai ter questão com o verbo to be no presente, vai ter questão com o verbo to be no passado, vai ter também questões com there be. Então, tá tudo bem separadinho para que você possa visualizar isso, tá ok? Mas na apostila que eu mandei para você, eu mandei tudo junto, né? Para que na aula você veja separado e você tente fazer tudo num bolo só, até porque a prova do concurso ela não vai te dar tudo separadinho assim, possa ser que ela indique o tempo e tudo mais para facilitar um pouco sua vida, mas muito provavelmente não vai deixar assim tudo separado, tá ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Aqui é a primeira pergunta, então a gente vai responder de acordo com o que melhor se encaixa aqui. Eu sempre vou destacando, fazendo algumas anotações para que você possa acompanhar direitinho, tá ok? Fazendo os comentários da pergunta logo abaixo aqui na aba comentários. Então, são os comentários dessa questão. Vamos lá. Então, veja aqui. Logo na primeira, a gente já vê que as alternativas aqui ou envolvem will ou would. Então, eu preciso estar atento em relação a isso. Certo? Tem uma aqui que é com esse, só que você vai ver logo aqui. O esse é o quê? O esse, a gente viu aqui, ó, que é a forma presente do verbo to be. Ele aparece desse ladinho aqui, ó. A gente aqui viu essa tabela, tá tudo separado, então ele aparece desse lado aqui dessa grande tabela. Então você tem que se localizar para saber, opa, o esse. O esse é da onde? É da forma presente do verbo to be. Então tá aqui. Então, você já elimina essa letra D, por quê? Porque aqui, ó, a gente tem um termo que a gente já aprendeu. Lembra que a gente aprendeu numa aula que tem tomorrow, tem yesterday, é o trio, né? E tem o today. O que é tomorrow? Tomorrow quer dizer amanhã. Today quer dizer hoje e yesterday quer dizer ontem. Então, se tomorrow é amanhã, não faz sentido nessa primeira alternativa, né? Porque aqui a gente tem a primeira, a barrinha separando as alternativas e a segunda. Então, primeira, segunda, só explicando a questão. Então, não faz sentido eu colocar aqui presente. Por quê? Porque tomorrow quer dizer amanhã. Então, se é amanhã, amanhã dá a ideia de condicional ou de futuro. Veja que não tem nem o if aqui nessa frase e nem tem if aqui, ó, nessa frase. Então, já não tem if aqui e nem aqui. Então, não pode ser o would nem aqui e nem aqui. A gente não tem uma situação de condicional aí. Então, tanto nessa, porque está numa ideia de futuro, quanto nessa daqui, ó, que não tem if, então eu vou usar o quê? Will. Então, a minha resposta é a letra B. B de bola. Então, the meeting will be tomorrow at 5 p.m. and I think I will go to the movies this weekend. Ok, certinho. Tá tudo ok, certo? Então, as duas alternativas aqui dizem a respeito do futuro. Beleza.
Então, vamos lá. A próxima aqui é essa. Então, vou colocar aqui os comentários. Então, vamos lá. Olha o if aqui logo de cara. A alternativa já entregou para você qual vai ser, o que vai acontecer. Então, de cara já você já viu o if. Então, muito provavelmente essa daqui a resposta vai ser o quê? Would. Vai ser o would. Então, outra observação que eu quero dizer aqui para você é que o verbo ele está no infinitivo sem o to, certo? Logo aqui e aqui também, ó, logo depois da nossa resposta. Então, a gente tem que estar atento a isso também. Por quê? Porque aqui, ó, não pode ser am, logo aqui, ó, por mais que concorde I am, de acordo com a nossa tabela, né? I am, por mais que concorde com a pessoa, mas ele não está concordando com o verbo que está logo vindo em seguida. Por quê? Porque quando envolve verbo to be, que é o verbo ser ou estar, com outro verbo qualquer, que esse aqui é o verbo to go, o infinitivo desse verbo é to go, que é o verbo ir. Então, nessa situação em que tem verbo to be e um outro verbo, qual condição verbal é que se estabelece aí? Um tempo contínuo. A gente estudou na aula passada sobre os tempos contínuos, tá lembrado? Então, os tempos contínuos, que são esses continuous tenses, eles envolvem o verbo to be, que é o verbo auxiliar, com o verbo principal no ing. Então, o verbo que vem logo a seguir do verbo to be, ó, ele tem que vir obrigatoriamente com esse ing no final. Então, isso é obrigatório num tempo contínuo. Então, teve verbo to be, teve um outro verbo logo em seguida, esse verbo tem que vir com ing, não adianta. Por quê? Porque entra numa situação de tempo contínuo, certo? Então, é uma observação interessante a se fazer, já que a gente está fazendo essas questões e esse aqui também é uma alternativa, né? E logo na segunda aqui, ó, a gente também tem if, então é uma questão de condicional, então aqui vai ser o would também. Então a nossa resposta, inclusive ela não aparece aqui, eu acredito que se passou aqui a questão. Seria, vamos botar aqui como letra A, certo? Então é o would aqui e o would aqui também. Sim, só traduzindo, né, essa frase aqui. Eu traduzo só a título de informação para você, mas não precisa se apegar a decorar todas as palavras não. Economize seu HD, economize seu cérebro, seus neurônios, porque a ideia é que você entenda como é que a gramática funciona, que você destaque os termos mais utilizados, que são os termos que eu estou destacando. Eu lembro que eu falei isso em uma aula passada. Então, é nisso que eu preciso que você foque. Não precisa focar em decorar vários vocabulários, porque isso só consome suas energias. Então, foque no que é principal. Então, é muito importante dentro de um estudo para alguém que quer fazer uma prova de concurso e não tem um inglês muito avançado, que você foque na estruturação da frase, na gramática e no vocabulário dos termos mais utilizados, tá ok? Como, por exemplo, o if, que eu estou explicando para você. Como, por exemplo, o verbo to be, que eu já expliquei para você ele nos 4 tempos verbais. Como é que esse verbo to be se comporta no presente, no passado, no futuro. Como ele se comporta em cada uma das formas de discurso, afirmativo, interrogativo e negativo. Então, é essa mecânica que eu preciso que você aprenda, certo? Alguns advérbios que eu já estou falando, como, por exemplo, tomorrow, yesterday, today. Isso é que você precisa entender, certo? Então, é todos esses métodos. E aí a gente vai avançando, tá ok? Então, vamos lá. Tradução dessa frase é: o encontro vai ser, né, vai ser amanhã às 5 da tarde. PM aqui significa um horário que é à tarde. Se tivesse AM, seria um horário pela manhã. A segunda frase aqui: I think, eu penso, I will go to the movies. Eu irei. Will go tem esse sentido de irei. Aos cinemas. Movies é cinema. This weekend. Esse fim de semana. Ok. Tradução dessa frase
Se eu tivesse dinheiro suficiente, enough money, I would go to France. Eu iria à França. Veja, né? Condicional. Aqui a próxima frase aqui, ó. Eu faria isso se eu fosse você. Então, I would do it if I were you. Então, nossa resposta aqui é a letra A. Ok? Tranquilo. Então, vamos lá. Próxima pergunta aqui, próxima alternativa. Veja, interrogativa. Certo? Então, o que acontece na interrogativa, gente? O verbo modal, ele vem antes do sujeito. No nosso caso aqui, ó, o sujeito está sendo representado por they e por you. Então, as duas estão na interrogativa, então o verbo modal já está posicionado no lugar certo. Ok? Aqui na segunda nós temos o que? A nossa pista, ó, o if aqui. Então, na segunda, de certeza, eu já sei. Não, então é would. Na segunda já é would. Então, todas as que tiverem com o will, ó, que é a C, né? Não foram muitas, não te ajudou muito, mas a C já é eliminada, certo? Porque na segunda aqui tem o quê? Tem o will. Ok, então fiquei com a A, com a B, com a D de dado. Aqui, por que não pode ser presente? Porque ele está perguntando a respeito do time. Time é o quê? Hora. Arrive é chegar, certo? Então, que horas eles vão chegar? Então, não é que horas ele está chegando, também poderia ser um sentido de estar chegando. Mas lembra do que eu falei a respeito do verbo quando está com o verbo to be? O que acontece com o verbo principal? Que é esse verbo aqui, ó, arrive. Ele teria que estar em qual formato? Com o ing. Então, mais uma vez, voltando para cá, para o continuous. Na interrogativa, ó, veja, no nosso caso aqui, a frase, né, they arrive. Só que, veja, o verbo auxiliar, que é o verbo to be, are, sujeito, que é o they, e o verbo principal ele tem que estar com o que, gente? Com ing. Então aqui, ó, ele vai perder esse é e vai ficar com ing. Se você não lembra dessa regra, volta lá no vídeo falando sobre os tempos contínuos que eu explico sobre essa tabelinha aqui, ó. Acontece justamente isso aqui, ó, o i dando soco no R. Então o SI e o ing aparece aqui. Então, se a frase ela tivesse com o verbo to be, ela ficaria assim: What time are they arriving? Então, é isso aqui que acontece, tá ok? Que aconteceria, né? Só que não aconteceu. Então, a nossa frase ela está justamente com o verbo no infinitivo sem to, porque o verbo aqui que nós temos é o verbo to arrive, é o verbo chegar. Eu, inclusive, aconselho você a anotar esse verbo, ele é muito importante. É o verbo chegar. Então, to arrive é o verbo chegar, então ele está no infinitivo sem o to. Não tem if aqui nessa frase, então muito provavelmente é o will, certo? O que na verdade a certeza é o will mesmo, que eu já expliquei, né? Não é verbo to be e não é nem would, porque não tem condicional aí. Então, que horas ele vai chegar? É esse o sentido, ok? Então, a nossa frase nossa resposta é will e would, a letra A, ok? Tradução da segunda aqui o que você faria se você ganhasse na loteria? Então é essa tradução aqui. Lottery parece um pouquinho, né, com a palavra em português, loteria. Eu acho interessante vocês também anotarem essas palavras que parecem com português, porque é bem legal, inclusive se puder dar uma olhada sobre um post que tem lá no curso TED do Instagram, falando sobre palavras que parecem em português, mas não são, também interessante. Você está ligado nas palavras chamadas falso amigos ou false friends, que são palavras também chamadas de cognatas, que parecem uma coisa e são bem parecidas com palavras no português, mas são diferentes. Mas no caso dessa não. Essa aqui ela aparece no português e é exatamente o que a gente pensa que é loteria, ok? Então aqui é o will e aqui é o would. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar. A próxima aqui, ó, he said that he banana come. Veja, verbo está no infinitivo sem o to mais uma vez.
verbo aqui é o verbo to come, que quer dizer vir. É o verbo to come. Ok? Então, sendo no infinitivo sem o to, não faz sentido eu colocar aqui verbo to be. Isso aqui, o is, ó, é o verbo to be no presente. Olha ele aqui. Então, não tem sentido colocar ele aqui. Por que, Michael? Não tem. Porque o verbo aqui está no infinitivo sem o to. Só poderia, assim, numa hipótese, ser o is aqui, se o verbo terminasse com o quê? Com ing, que é um gerúndio, é um tempo contínuo, que eu já expliquei, né? Ok, então, letra D, tchau, letra C, tchau. Opa, fiquei só com a A e com a B. Então, vamos lá. Aqui pode ser o will ou o would. Vamos para a segunda. Então, don't worry, I, banana, pay for the damage. Então, opa. Bem, aqui não tem relação de condicional. Então, você marca, eu acredito, né, que marcando a letra A está correto, certo? Então, letra A, não tem if aqui. Então, ele disse que ele vai vir. Aqui é essa tradução e aqui é don't worry, quer dizer, não se preocupe. I will pay for the damage. Eu pagarei pelo preço, damage é dano, significado de dano. Dano, prejuízo, enfim. Então, will e will. Letra A está correta. Ok? Pronto, agora nós vamos fazer questões referentes ao verbo to be no presente. Então, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, anote. Vai perguntando. Aqui a gente já terminou em relação ao will e o would. Outra observação que eu quero deixar aqui, ó, também nessa segunda frase, antes da gente avançar, é que o verbo aqui é o verbo to pay. Está lembrado de infinitivo, né? Então, o verbo, quando eu quero colocar no infinitivo, eu coloco esse to na frente. Então, to pay é o verbo pagar. Parece um pouco com o verbo no português. Começa com PA e aqui também com PA, então é o verbo pagar. Ele está no infinitivo aqui sem o to, então isso de fato indica que é o will e não um verbo to be. Não pode ser verbo to be, por mais que concorde com a pessoa. Tá vendo? I am, ok, concordou com a pessoa, só que não está concordando com o verbo que veio depois. Esse verbo não vem com ing, não é um tempo contínuo. Ele está no infinitivo sem o to. E, por sinal, como é o tempo contínuo desse verbo aqui? Como é que ele ficaria no tempo contínuo? Lembra das regras? O que você coloca no final, gente? ing, pen. Então, do jeito que está aqui, ó, mesmo com y, é só você acrescentar o ing. Aqui ele está no tempo o quê? Contínuo. Ou seja, o gerúndio, pagando. É isso que ele quer dizer. Ok? Então, ele não está assim. Ele está assim, só que sem o to. Então, seguindo justamente a regra do modal will, que o verbo logo depois do will, ele é no infinitivo sem o to. Ok, então avançando, nós temos aqui verbo to be agora. Ok, então qual é o verbo to be no presente, né? Você vê que ele está lhe ajudando, ele está facilitando a sua vida para você fazer essa questão. Então, qual é o verbo to be no presente que eu uso para o pronome sujeito they? Eu uso esse? Não. Eu uso o quê? Are. Então, só pode ser a letra C ou a letra D. Então, elimina logo as duas primeiras e parta logo para ver o que vai se encaixar aqui. Economize suas forças. E então, sister. My sister. My a gente já viu que quer dizer meu. Então, nesse caso aqui, sister é uma palavra interessante para você anotar. Sister quer dizer irmã. Inclusive está dentro dos vocabulários envolvendo a parte de família. Então é irmã. E se refere justamente a mulher mesmo, a pessoa do sexo feminino. E brother é irmão. A gente tem inclusive a série, né, aqui no Brasil bem famosa, Big Brother Brasil, que é Grande Irmão Brasil. Então, sister, como se refere a uma mulher, então o pronome sujeito para mulher, no singular, mulher,
apenas uma. É she, que quer dizer o quê? Ela. Então, qual é o verbo to be associado a ela no presente? Is. Então, só pode ser a letra C. Então, a nossa resposta é a letra C. Ok? Então, qual é a tradução da nossa frase aqui? They are good friends. Eles são bons amigos. But my sister isn't. Mas a minha irmã não é. Aqui, ó, inclusive, está na negativa. Não sei se você está lembrado. Logo no início das aulas, quando a gente estava estudando as formas, ó, aqui é uma forma abreviada de is not, a forma negativa. Então, apareceu, ó, a questão e você viu, eu acredito que você não tenha estranhado, né? É uma forma abreviada aqui, tá ok? Então, só tá atento também a respeito desse isn't. Por quê? Porque ele é a forma abreviada de is not. Ok? Então, tranquilo, vamos lá. Avançando. Marque a alternativa correta. Agora eu quero que você pause o vídeo e tenta fazer aí essa questão. Se você já fez, então vamos lá. Veja que aqui, ó, existem duas frases. Essa é a primeira e essa é a segunda, certo? Os pontos, as vírgulas, Tá lembrado do but aqui também, que as conjunções, esse but quer dizer o quê? Mas, elas separam as frases, né? Umas das outras. É bom que você sempre dê uma analisada na frase, frase por frase. Então aqui, ó, o ponto de interrogação está separando essa frase, essa primeira aqui, dessa daqui. Então essa frase aqui, ela está na interrogativa. Por que eu consigo perceber isso? Primeiro, por conta da interrogação. E segundo, ó, o meu espaço onde eu vou preencher com o verbo to be, ele vem antes do pronome sujeito. Lembra que na interrogativa isso é invertido, ó, aqui, ó. Então, se é um verbo to be no presente, qual é o verbo to be que eu uso para o we? Que é nós. Eu uso are. Então, as minhas opções vão ficar entre letra A, letra C ou letra D de dado. Na segunda aqui, ó, a palavra é know, someone missing. Ok. E aí eu já entro já com um comentário muito importante que é interessante a gente se ligar nesse comentário, certo? Quando a gente tem assim, ó, everyone, everybody, que quer dizer todo mundo, tanto um quanto o outro quer dizer todo mundo, tem a mesma tradução. Someone, somebody, que quer dizer alguém. Anyone, anybody, que quer dizer também alguém. Aí aqui a gente vai ver depois, bem mais pra frente, porque tem frases que é com esse, tem umas que é com esse aqui. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Para esses três aqui, ó, tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse, eu uso o quê? Usa-se o verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular no verbo to be? Nos pronomes, perdão, pronome sujeito. Ele, ela e o it, certo? Então, se aqui apareceu someone e o meu verbo to be está no presente, eu tenho que catar lá, ó, a conjugação que está se referindo às terceiras pessoas do singular. Então, qual é o verbo to be que eu vou usar? Esse, ok? Simples assim. Então, aqui eu vou usar are e aqui eu vou usar is, ok? Então, aqui, ó, é a letra C de casa. Tudo bem? Então, aqui inclusive a missing, ele está no gerúndio, né? Então o verbo está no ing, ó, verbo to be, só destacando isso aí, mas guarda isso aqui é uma informação muito importante, é uma observação extremamente importante, que você precisa entender isso, certo? Para poder fazer as questões também mais à frente,
e outras questões que podem aparecer. Normalmente as questões, elas, para botar como casca de banana mesmo, eles colocam esse someone aqui e você tem que usar as conjugações referentes à terceira pessoa do singular. Então vai recair, ó, nessa daqui, né, no presente. E você tem que estar atento também, né, em relação aos outros tempos verbais. Passado e futuro e também o condicional. O bom é que no futuro e no condicional não muda para ninguém, né? O will é para todo mundo, o would é para todo mundo. Mas em relação ao presente e ao passado muda, aí você precisa estar atento a isso. Mas é só lembrar disso aqui, ó. E se você lembra qual é a conjugação do verbo to be para he, she, it, então você tá, a questão tá no papo para você. Vai ser mamão com açúcar, viu? A 7, vamos lá. Em relação a 7 aqui. Em relação a 7, inclusive, é uma questão que envolve o there be. A gente vai fazer mais à frente em relação ao there be, mas o there be também está ligado ao verbo to be, né? Então, o que é o there be? O there be se refere ao verbo existir. Não sei se você está lembrado. Então, eu vou só colocar isso aqui no assunto exato aqui do there be, já para ficar tudo certinho, certo? Em relação a essas questões, certo? Eu vou colocar aqui dentro do assunto de there be. Então, quando a gente chegar no assunto de there be, a gente fala a respeito dessa questão, tá? Então, vamos lá. Continuando, né, aqui, a questão 7 agora, 7 de fato, ele coloca aqui. Sobre o uso do verbo to be, identifique a oração que foi escrita corretamente. Então, só vai ter uma que vai estar certa, o resto vai estar tudo errado. Então, vamos lá. Marcos, eu pronunciei igual um americano, né? Marcos, só que a gente chama de Marcos. Marcos, ele usou aqui o verbo to be are. Eu não sei o que é tired, mas eu só tenho que me preocupar com a gramática quando eu estou fazendo a questão. Então, Marcos é o quê? É um homem. Então, se é um homem, ele se refere ao pronome sujeito que eu faço para fazer referência a homem, quando é um só. Então, qual é o pronome, esse pronome sujeito? He. Então, qual é o verbo to be que eu uso? Is. Opa, então tá errado, né? Ele colocou o are aqui. Então, tá errado. Aqui é my parents. Parents é uma palavra plural. Então, se é plural, parents quer dizer pais, meus pais. Então, faz referência, é equivalente a qual pronome sujeito? They, eles. Então, qual é o pronome, qual é o verbo to be que eu uso para esse they? Are. Ele usou is aqui, ó, então tá errado. Então, se você não lembra muito sobre as equivalências, dá uma revisada lá na aula sobre equivalências, que é muito importante saber sobre essas equivalências, essa questão ela trata muito disso. Aqui, a letra C. The student. Student, a gente já viu que é aluno. Então, aluno is. Pronto. Verbo to be está certinho aí com o sujeito, que é student, que é aluno. Então, the pode significar o quê? O as, os, as. Como ele vai concordar com o sujeito, ó, então, o aluno is, quer dizer, é very intelligent. Pronto, aí, aqui é o complemento da frase, né? Então, a letra C está correta. Então, a gente já para na letra C. Dica. Se você já achou a alternativa correta, pula para a próxima, tá? Não perca tempo, não. Eu só vou explicar porque eu sou o seu professor e você precisa entender por que a outra alternativa aqui, a letra D, está errada. Mas já pula para a próxima na sua questão de concurso, tá? Não perca tempo, não. Economize suas energias, meu filho, minha filha que está assistindo essa aula aqui. Meu aluno, minha aluna. Letra D, por que está errada? Aqui, ó, Anna and I, quer dizer Ana e eu. Ana e eu é equivalente a qual pronome sujeito? Nós. E qual é o verbo to be associado a nós? Are. Então aqui, ó, ele botou am, tá errado. É inclusive uma pegadinha, ó, porque o I tá bem aqui, ó. E o I, ele é o verbo to be dele é am. Só que não tá só I. Tá o quê? Anna and I. Ana e eu. Então tem que ter cuidado com isso. Tradução da frase.
Marcos está tired, quer dizer cansado. Aqui está errado, né? É esse. Então, como é que ficaria essa frase corretamente? Marcos is tired. Essa daqui, como é que ficaria? Corrigida. My parents are very old. E essa daqui, corrigida, não tem. Tá correta, né? Essa daqui, corrigida, fica como Anna and I are cousins. Então, os meus pais são muito velhos e aqui Ana e eu somos primos. Aqui o estudante é muito inteligente, ok? Tradução aí. E agora falando um pouco sobre pronomes sujeito ou pessoais. Eles também são chamados de personal pronouns ou subject pronouns. Pronome sujeito ou pronome pessoal. Pronomes pessoais. Ok. Aí ele na 8 aqui ele faz, né? Das alternativas. Is Henry tired? Pronto. Henry, se você não souber se é um homem ou se é uma mulher, ele puxa um pouquinho isso aqui de você. Henry está mais associado a um nome masculino mesmo, certo? Mas vamos dizer que ele colocou Susana aqui, certo? Que facilita um pouco mais a vida, não pega um nome muito unissex. Mas Susana está mais associada à mulher mesmo. Então, esse Susana tired. Então, a resposta aqui, ó, yes. E aí, vai ser qual pronome aqui? Veja que o verbo to be é is. Então, se o verbo to be é esse, só pode ser um desses três aqui, ó. Tá no presente. Então, vai ser o quê? Vai ser she, que é ela, né? Então, Susana aqui é ela. A pessoa está respondendo sim. She is tired. Então, está perguntando, a Susana está cansada? Viu que tired aqui, ó, tá aqui também, né? Cansada. Então, a Susana está cansada? Sim, ela está cansada. Então, she. A próxima aqui, ó. Substitua o que estiver grifado pelo pronome correspondente assinalando a alternativa correta. Mais uma vez, equivalências. Tem que saber para você poder fazer essa questão. Veja. Paul, Robert and I. Então, esses nomes todos aqui equivalem a qual pronome? Paulo, Roberto, aqui são nomes equivalentes, né? Paul, Robert e eu. Então, equivale a qual pronome? Nós. Então, qual é o pronome nós? We. Simples assim. Acabou a sua questão. Não precisa se preocupar com o resto da tradução, não. Mas o que ele está dizendo aqui? Paul, Robert and I gave flowers to Ellen. O Paul, Robert e eu, nós demos flores a Ellen. Essa moça aqui. Isso aqui é um nome feminino. Ok. Agora, a 10. Paul se refere a um homem, é o mesmo equivalente a Paulo. E Carol é mulher. Então, foi dada lá a frase, você tem os destaques. Ok, eu não sei a tradução. Não tem problema, avança. Substituindo-se os nomes grifados por pronomes teremos. Então, tudo que você tem que se preocupar é com a substituição desses nomes aqui por pronome sujeito. Então, Paul, como se refere a homem, vai ser o quê? Ele. Pronto, sua atividade já acabou, nem precisa ser por segundo, não gaste suas energias, mas eu, como seu professor, vou fazer aqui. Então, Carol é uma mulher, então o próximo seria o que? She, ela. Acabou. 11. A gente já fez uma questão parecida enquanto a gente estava lá na aula, e essa alternativa aqui, ela está em qual tipo de formato verbal? No tempo contínuo. Veja, né? Tá com ing, o verbo, que é o verbo to cry. Inclusive, é um bom comentário a gente dizer que verbo é esse, né? Então, aqui é o verbo to cry, que quer dizer chorar. E no ing eu só acrescento ing depois do y, segundo a regra lá. Então, qual é, inclusive isso aqui tem que estar em destaque, né? O sujeito aqui poderia ser equivalente a qual desses aqui? Então, aqui eu vou colocar, certo? A alternativa aqui está
equivocado. São essas 4 aqui. Pronto. Então, dessas 4, qual eu posso substituir aqui? The baby. The significa o, a, os, as. Baby, a gente sabe o que é desde a aula passada, né? Baby é bebê. Inclusive tem marcas, né? Que eu até falei das marcas. Então, baby quer dizer bebê. Então, esse bebê, ele se refere a ou ele ou ela. Ou pode ser um menino ou uma menina. Então, não tem como ser nós, nem eles, que não está no plural, nem eu. Então, só pode ser ele. Ok? Então, essa é a alternativa. Inclusive, ó, o verbo to be concorda com he. Então, não tem nem como... Você pode até olhar para o verbo to be. Então, o is aqui, ó, ele concorda com quais pessoas? Só com uma dessas 3 aqui. Não pode ser nenhuma dessas e nem o I. Então, só pode ser a letra A. Ok? Aqui, mais uma vez, personal pronouns, na 12. E aqui ele diz cada uma das alternativas. Ó. Isso aqui tem muito a ver com a equivalência, essa questão. Então, sobre os personal pronouns, marca a alternativa correta. Anna is my sister. Aí ele coloca, Ana pode ser substituída por she. Sim, Ana é uma mulher. Então, tá corretíssimo. Letra A. Pula para a tua próxima questão, economiza tuas energias. Mas eu vou fazer aqui só para te explicar o restante das alternativas. The dog is old. The dog. Que é dog? Dog é esse animal aqui, ó. Inclusive um monte de pet shop fala sobre esse animal. Esse animal é esse aqui, ó. A gente já falou isso na aula passada, né? Dog. Pode ser substituído por he. Então, não. Dog é um animal. Então, o pronome... Opa, desculpa aí. O pronome correto é o it. It que se refere a animal. Ok? Beleza. A C. The students are here. Students é o plural de student, que é o quê? Estudante ou aluno. Então, dog se refere a it, que eu acabei de falar, e students é o plural de student. Então, se é o plural, então alunos. Então, the students pode ser substituído por he, não, por they. Então, students, ele é substituído por they, porque o que significa they? Eles. Então, por isso que aqui, ó, inclusive, está o are. Então, não pode ser he, não. Aqui, ó, Eric and I. Eric and I equivale a qual pronome pessoal? We, quer dizer nós. Eric e eu, nós. Pode ser substituído por they, gente? Não, por we. Então, a resposta certa aqui é a letra A. Na 13, complete as frases abaixo com os pronomes que substituam as palavras sublinhadas. Em seguida, marque a sequência correta. Vamos lá. The dog is in the house. Então, vamos lá. Qual é o pronome sujeito que eu posso colocar aqui nessa frase para equivaler a the dog? A gente já viu, aqui é o it, né? Então aqui vai ser it. Então não pode ser a letra A, a letra A está dizendo que é he, então ou é a letra B ou a letra C. Então você já vai aqui para 2. Is Mr. Brown a doctor? Ou para Mr. Brown o quê? Parece ser uma pessoa. Então, nesse caso aqui é um homem, por quê? Porque aqui é um pronome de tratamento destinado a homens. Então, eu vou só abrir um parêntese aqui para explicar um pouquinho sobre os pronomes de tratamento. Então, Mr., que é esse MR, ele é usado para homem. E tem uns 3 usados para mulher. Mas, Michael, eu vou precisar saber todos esses pronomes de tratamento. Você só precisa saber que eles existem e precisa saber que tem um que é para homem. Se você souber o que é para homem, para mulher é o resto, que são esses 3 aqui, certo? E não precisa decorar, nem saber como pronunciar, não. Então, saiba que esse aqui é para homem e o resto aqui é para mulher. Então, e é claro, né? Vai se referir
a um singular, né? Se é um homem, qual é o pronome singular, da terceira pessoa do singular que se refere a homem? He. E se é mulher, qual é o pronome singular que se refere a mulher? She. Pronome da terceira pessoa do singular, she. She é ela, he é ele. Né? Então, esses pronomes de tratamento, eles aparecem justamente com o nome de pessoas. Brown, sobrenome, na verdade, né, das pessoas. Brown é um sobrenome de uma pessoa. No meu caso, se fosse alguém dizer sobre mim, seria Mr. Oliveira. Então, esse aqui é o sobrenome da minha família, ok? Então, no caso de uma mulher, por exemplo, Miss Oliveira, pode ter alguém na minha família, uma mulher, e aí chama ela de Miss Oliveira. Inclusive, Miss é um termo usado, inclusive, para concursos de beleza relacionado a mulheres, né? Então, dá para você associar um pouco a isso, para você lembrar, ok? Então, pronome de tratamento. Nesse caso aqui é um homem, então qual é o pronome sujeito que eu vou usar aqui? He. E veja que está na interrogativa, né? Então, segue inclusive esse raciocínio aqui, ó. Is he. Então, minha resposta aqui é is he a doctor? Então, aqui é it, aqui é he. Ó, você já vai para as alternativas para você economizar energia. Então, se aqui é it, na primeira já tirou a A, então só pode ser a B ou a C. Se a segunda já é he, já marca logo e parte para a próxima. Não fique perdendo tempo não, tá? Então já dá para fazer. A terceira eu vou explicar. Sally is French. Sally é uma mulher. Então eu coloco aqui o que? She. Bob e Jack são do nome de duas pessoas. Bob e o Jack, então eles. Então aqui vai ser o que? They. Inclusive o verbo to be, ó, ele denuncia que de fato é um they aqui, ó. E o verbo to be aqui também está denunciando que de fato aqui é um she. Então confirma que a nossa alternativa correta é o que? A letra C. Ok? Ok, então vamos lá. Na 14 aqui, many people prefer bicycles to cars. Ok, eu li a minha alternativa, agora eu vou para a pergunta. A palavra grifada pode ser substituída corretamente por, ok, people. Não sei se você conhece essa palavra, mas eu preciso que você anote. Person quer dizer pessoa. E o plural de person é people, que quer dizer pessoas. Okay? Então, se aqui quer dizer pessoas, então é uma palavra plural. Não está envolvendo eu aí no meio, está se referindo a pessoas. Pessoas de forma geral. Então, não pode ser o I. Os outros dois aqui se referem a singular, né? Ele e ela. Então, aqui só pode ser qual? Letra C. Veja que eu só precisei saber o significado de uma palavra para poder saber como substituir. A outra aqui, ó, many, eu nem precisei. Então, o sujeito aqui, né, ele é composto por toda essa estrutura que está grifado para você. O many, só a título de curiosidade, quer dizer muitas. Então, many, muitas pessoas, prefer aqui quer dizer preferem, parece com português, né? O verbo to prefer, que é preferem, ok? Bicicletas a carros. Então, aqui bicycles quer dizer bicicletas e cars quer dizer carros, ok? Beleza. Uma observação interessante aqui que eu preciso destacar nessa questão aqui dos pronomes de tratamento. Quando, por exemplo, eu estou falando a respeito, o Mr., esse M-E-R aqui, ó, ele se refere tanto a homens solteiros quanto a casados. Então, esse é um pronome de tratamento referindo-se ao estado civil da pessoa, certo? Só uma curiosidade mesmo. Miss, como eu já falei, pensa um pouco no concurso de Miss Brasil, Miss Estados Unidos. São mulheres normalmente o quê? Jovens, solteiras. Então, o Miss ele se refere ao quê? A mulheres solteiras.
ok? A escrita ela ajuda bastante nesse sentido. Mes, que esse aqui, ó, se refere tanto a mulheres solteiras quanto casadas. A mulher que usa esse pronome de tratamento, ela não está indicando qual é o estado civil dela, mas uma mulher que usa esse daqui, ó, meses, está indicando que é casada. Então, mulheres casadas. Okay? Então, é interessante essa curiosidade, só para você saber mesmo a respeito do uso desse pronome de tratamento. Tá ok? Então, as nossas questões, elas vão ficar por aqui. Na nossa próxima aula, a gente finaliza esse grande apostilão aqui, falando sobre o verbo to be no passado. Então, temos questões de verbo to be no passado. Temos ainda questões sobre o tempo contínuo aplicado ao verbo to be. E questões também referente ao there be, ok? Que é o verbo existir. E aí eu vou aprofundar um pouco mais também na explicação desse there be aqui para você entender ele ainda melhor, certo? Então, na aula de hoje nós finalizamos por aqui, até para não ficar muita informação. Se você tiver qualquer dúvida, anote para que eu possa tirar na nossa aula de dúvidas ou ainda pelo WhatsApp, tá ok? Então tenham ótimos estudos, refaça essas questões, anote suas dúvidas, qualquer coisa procura o teacher, ok? E valeu!